qual que é o nosso propósito aqui? É realmente mostrar, e aí eu te peço a sua ajuda, de modo geral, como que a psicomotricidade atua com as crianças. Até você falou, não é só para criança atípica, né? Não é só para criança autista. Ela atua de forma geral. Como que hoje a psicomotricidade ajuda essa experiência que da aprendizagem que a criança pode ter na educação? A gente vai falar um pouquinho sobre educação infantil. Como que a psicomotricidade ela ajuda a criança? Porque, como você citou, é pouco falado. É para a gente que está inserida nesse universo, né, nesse mundo do autismo, para a gente é até normal. Até assim, eu como questionadora, perguntadora, mãe, eu às vezes até um profissional fala uma palavra, eu falo, explique o que é isso. Porque às vezes a gente está até tão familiarizada com o nome, só que para o outro que está começando a entender não vai saber. Né? Então eu fico mais nessa ponte aqui também, de fazer a interpretação do que o profissional fala muitas das vezes. E fala um pouco para nós como que a psicomotricidade ajuda as crianças, como que hoje a psicomotricidade atua ajudando as crianças. Então, foi o que você falou, né? E que eu falei no início. A psicomotricidade ela é muito pouco falada. E se tem essa visão que a psicomotricidade ela é somente para criança atípica, não. Precisa ser quebrado esse tabu. A psicomotricidade ela é para todos, desde o bebezinho pequitinho até um idoso que chega lá na sua fase, né? Lá na terceira idade. E ela automaticamente vai perdendo os movimentos. A parte cognitiva dela também acaba de uma forma ou de outra sendo afetada, né? Então, ela abrange o sujeito desde o nascimento, a primeira marca ali do desenvolvimento dele até o finalzinho lá do ciclo dele, né? Mas a gente sabe que hoje a psicomotricidade ela tem sido um recurso muito favorável, uma ferramenta muito favorável para as crianças atípicas, né? Ela tem sido um divisor de águas nessa questão aí e tem ajudado, auxiliado muito, né? A psicomotricidade, ela abrange o corpo, o movimento, as emoções, né? A parte cognitiva, o social, né? O social, né? Que às vezes a pessoa acha que é só um pular, um correr, não. Trabalha também a parte social, o controle, a atenção e concentração das crianças, que a maior dificuldade é hoje o quê? A atenção e concentração, né? E dentro, né, da educação, que é uma área também que eu gosto muito, a psicomotricidade ela tem o seu papel fundamental, porque, como sabemos, né, trabalha a atenção e a concentração. A dificuldade dos professores em lecionar hoje, nesse tempo, é o quê? Atenção e concentração. Vemos um excesso de tela, que isso dificulta muito o trabalho, né, do profissional. Então, a gente vem aí trabalhando para que essa criança ela venha ter uma atenção e uma concentração. Né? E as pessoas também associam muito a psicomotricidade só no simples pular, correr, rolar, só. Não é isso. Ela vai além, né? Eu gosto com os meus pacientes, eu gosto de trabalhar muito essa questão da ligação, né? De criar esse vínculo com eles. Então, eu gosto muito do trabalho sentadinho, do trabalho pequenininho, vamos montar aquilo, porque eu não consigo trabalhar uma coordenação ampla de uma criança se ele não tem aquele sentar, ouvir e conseguir o que eu estou pedindo. Para ele vai ser só o pular. E a proposta não é só pular. A proposta é que ele conheça o corpo e entenda a potência que o corpo dele tem. Então, hoje na educação, a gente vê escolas já colocando dentro da metodologia lá de ensino, mais as escolas particulares, né? Dentro da metodologia deles de ensino, associando a psicomotricidade, né? De crianças pequenas, né? Creche 3, né? Na educação infantil, a gente tem visto as escolas tendo esse olhar. É muito pouco?
mas já é um avanço muito grande, porque é uma parceria, né? A parceria. E a gente trabalha o sensorial, Isso que né? eu ia Às te vezes. perguntar, Magna, essa questão da. Você foi falando, explicando um pouquinho como o que é psicomotricidade. Então, eu lembro que a primeira vez que eu pensei nessa palavra, eu juro, eu falei assim, bom, será que é um tipo de exercício que faz igual academia? Então, meu filho vai ficar pulando. Ai, meu Deus, pneu, eu imaginava como percurso, como só ia fazer atividade de percurso. Porque tem a terapia ocupacional, né? Na época o Titi fazia só terapia ocupacional, depois o Titi fez com integração em áreas. Então eu vi assim, bom, se lá na TO ele está fazendo atividade com massinha, com tinta, né? A parte lá do balanço, eu falei, bom, vai ser mais atividade mais motoras, pular, sentar, como que fala? Percurso. Eu imaginava mais como um percurso. Depois, estudando, que eu fui ver, não, também faz atividade sentado, porque precisa estimular a atenção, estimular o esperar, que varia muito de encontro também do que ele estava sendo aprendido ali, talvez sendo ensinado no ABA, que o Titi começou lá seus 2 anos fazendo ABA. Então, ele começou ali ensinando as coisas, repertório básico, né? Que os analistas do comportamento falam, ensinando realmente o repertório básico, que é sentar e esperar. Então, ajudou muito ele a fazer isso junto com a psicomotricidade. Então, ele estava sendo ensinado o repertório básico de sentar e esperar, e a psicomotricidade, logo, ele começou também fazendo a mesma coisa, e foi muitos ganhos que nós tivemos. E aí a pergunta, que depois daí logo você foi falando, da escola. E aí essa pergunta qual que é a importância da psicomotricidade dentro no âmbito da educação infantil? Que aí você começou a explicar para a gente que está inserido mais dentro das escolas. Então, foi o que eu falei, né? Tem ainda uma grande resistência das escolas, mas a importância da psicomotricidade dentro do âmbito escolar é o quê? Auxiliar nessa questão da atenção, da concentração, né? A parte do convívio social, criando esse vínculo social, porque a criança ela tá ali dentro de uma bolha, né? Porque as crianças atípicas, às vezes, o pai eles coloca dentro daquela bolhazinha, né? E acha que a criança pertence a um outro planeta. Não, é esse aqui mesmo que nós estamos. Então, a psicomotricidade, de uma forma ou de outra, ela prepara essa criança para lançar ela, né? Veio o diagnóstico, né? Até o diagnóstico, ele era de um jeitinho na escola, né? Depois do diagnóstico, conseguimos entender o porquê que o jeitinho dele é assim na escola. Então, a psicomotricidade ela vai ajudar a criança nessa parte do sensorial, essa parte da atenção, concentração, o convívio social, a parte cognitiva, né? Dele começar a compreender aquilo tudo que ele está acontecendo e ele saber que ele é capaz de estar ali. Sim, sim. As limitações dele, mas saber que quando ele for fazer uma educação física, ele vai saber o que é o movimento de pega, o que é o movimento de jogar, o que é o pular, o correr, né? Preparar o corpo, né? E as emoções para ele viver ali dentro daquele ambiente ali escolar, né? E auxiliar os professores diários, né? Que estão ali, né? Que sabe ali o rojão do dia a dia. É um preparo, por isso que é tão importante iniciar cedo, né, Magna? Eu sei que nós temos poucos profissionais, né? Recentemente eu vi teve não sei agora se foi Rio de Janeiro ou São Paulo, teve um congresso de psicomotricidade e vi vários colegas assim que eu acompanho, que foram, até colegas profissionais que já tiveram aqui, foram lá, e no congresso, e são poucos profissionais. Então, nem todo pai, nem toda mãe, primeiro, de encontrar o profissional. Segunda, ia ter acesso à terapia, seja em particular, seja por plano de saúde. Eu não sei como que é aí no Rio, mas na época do Titi, logo que a gente iniciou,
Magna do céu, o plano não queria liberar, porque ele entendia que era a educação física. Eu falei, não. E aí, como que nós conseguimos? É até dica para os pais. Eu Uhum. pedi para a nossa psicomotricista vários certificados que ela tinha, inclusive de aba, certificações que ela tinha sobre aba, um relatório. E aí ela me mandou tudo isso, e aí eu anexei junto com um laudo bem feito da neuropediatra, que aí ela colocou psicomotricidade, que vai trabalhar isso, que tem especialização em autismo, né? E só assim que nós conseguimos. Só assim. Né? Então, assim, tem essa questão também da dificuldade de acesso de nós pais, né? De conseguir também a terapia. Então, por isso que eu gosto de trazer profissionais como você para falar sobre esse tema, porque os ganhos que o Thiago teve foram enormes. Então, hoje, o Thiago, em relação ao movimento, ele era uma criança que não pulava, não saltava, tinha a questão do tônus, era uma criança que nunca chutava bola, nunca chutou bola, ele pegava a bola. Inclusive, recentemente, ele começou a chutar, não bola, mas garrafas que tá no chão, alguma latinha que ele vê, qualquer coisa, ele começa a chutar e brincando. Então, isso é um avanço enorme para uma criança que nem sabia chutar, não conseguia. Além de a motricidade fina dele, porque foi trabalhada desde pequeno. Então, coisas que foi trabalhado lá no início, que hoje, para a conquista de autonomia dele, fez total sentido. Porque consegue... e eu acho que isso que tem que entrar na cabeça dos pais, Magna. É assim, as atividades que o profissional faz ali na sessão, controlada, é para a autonomia da criança. Né? É para aprender a abrir uma garrafa, para colocar um suco no copo d'água, para conseguir comer com garfo e faca, para conseguir cortar um objeto, para conseguir tomar banho, escovar os dentes, colocar a pasta no... É para autonomia, né? Então, isso tem que ser estimulado e tem que ser trabalhado desde pequeno. Então, existe essa dificuldade, tanto da gente conseguir o profissional, e também existe a dificuldade dos pais compreenderem o real significado da psicomotricidade na vida da criança. Fala um pouco pra gente como que é essa questão, quando você falou do treino, né, Magna? Que assim, é importante do treino para a criança conviver com os outros colegas, se relacionar com as crianças na sala de aula. Como que é trabalhado? Você falou muito sobre atenção, né? Como que é trabalhado? Como é trabalhado dentro das sessões, dentro das atividades, dentro do planejamento, a conquista dessa concentração das crianças para ela fazer as atividades? Como que é feito esse planejamento com o profissional e o paciente? Então, a gente tem toda aquela demanda, né? Chega o paciente, né? Ele escolhe a gente, aí cria aquela afinidade, né? E o primeiro encontro a gente vai conhecendo, ele vai explorando o espaço lá, olhando direitinho, né? E a gente vai dando esse espaço. Eu gosto muito de dar o espaço para os meus pacientes, né? Eles chegam lá, nem que tem que demorar aqueles 10 minutinhos, 5 minutos, anda, explora, e ali eles vão se regulando, né? Porque a gente acaba pegando eles das mães, ou já vem, tipo, no decorrer de várias terapias, né? Porque tem criança que eles fazem 2, 3, 4, né? E fica 50 minutos com um, 50 minutos com o outro, ou 40, né? Dependendo do profissional. Então, isso traz um desgaste. Às vezes já veio da escola, né? Então, é o olhar mesmo, você ter esse olhar de ver, e às vezes a gente planeja 1000 coisas e uma dá certo, né? Às vezes você leva o brinquedo mais coisa, vou levar esse que monta, desmonta, fala, e não é aquele que você. Aí você leva uma massinha desse tamanho que já estava na sua bolsa, já nem tá tão boa para apertar, e é aquilo ali que você trabalha na terapia. E eu gosto muito porque eu tenho um paciente, até mandei para a mãe dele, mas eu acho que ela não conseguiu entrar, o Bento. O Bento, quando ele começou a trabalhar comigo, né, fazer as suas terapias comigo, o Bento ele tinha muita estereotipia,
né? Um movimento repetitivo com as mãos e andar de um lado para o outro. E ele só gostava de ficar na janela, né? Então, aí eu comecei a ter uma estratégia. Vou colocar os brinquedos na Na janela. janela. Uhum. A atenção dele, né? E aí ele olhava, um olhar muito rápido, né? Ele não tinha aquele foco de manter o olhar o brinquedo. Porém, sempre respeitando o espaço dele, né? E eu botava ali. Aí, às vezes, ele não segurava absolutamente nada. Ele não segurava nada e não tinha contato visual quase nada. E ali foi assim por meses, por meses, por meses. E aí pegava a massinha, botava na mão dele, ele deixava cair, eu pegava, esperava um pouquinho, colocava. Então eu fui num trabalho de formiguinha, o despertar a atenção e a concentração da criança, né? É um trabalho de formiguinha. A gente não consegue entre uma terapia, duas terapias, às vezes é meses de você conseguir botar aquela criança sentadinha ali do seu Tentar, lado. né? Engana-se quem acha que vai ficar os 50 minutos, não fica. Se ele ficar 10 minutos pra gente, é de soltar bomba, foguete, Faz a porque ele ficou festa. ali, Ô, né? Glória, né? E aí hoje Ô, Glória. a gente faz uma festa. Aí hoje a gente tem o quê? Um ano e pouco, um ano de terapia junto. Pensei, ah, tá, porque tinha travado. Hoje a gente tem um ano e pouco de terapia. E aí ele pega tudo. Ele descasca a banana, ele chupa a laranja, ele pega os brinquedos que caem no chão, ele faz massinha, ele coloca a mão na areia. Então, assim, é um trabalho que requer muito, muito, muito carinho, muito amor, né? E é de ver o resultado na escola. Porque a mãe, né, a gente, claro, junto com todas as terapias, não é só a psicomotricidade que faz isso tudo. Não. Sim. Cada um tem um papelzinho muito fundamental. E é gratificante quando a mãe ela manda um vídeo. Olha, ele conseguiu abrir a lancheira sozinha, abrir a garrafa, tomar o suco sozinho, sem ter o auxílio de um professor. E ele olhar em volta, ver todos os amigos segurando a garrafa e ele segurando a garrafa. Isso é incrível, É sabe? incrível mesmo. Dele Você abrir a vê como que vasilha é. e pegar o próprio lanchinho e ele em direção à boca. Isso é único, gente. Sabe? Então, tipo assim, às vezes nós esperamos um resultado muito grande, mas as crianças atípicas, elas evoluem 1% a cada dia. E às vezes o anseio de uma mãe, né, de um pai, que às vezes acaba querendo um resultado muito rápido. Ele não consegue observar esse 1% que o filho dele faz todos os dias. Então, essa questão da atenção e da concentração, né, com a criança e o terapeuta, requer um trabalho que leva tempo, mas não é impossível, né? E aí você desenvolve a coordenação motora fina, que eu acho que é o principal, né? Porque ele vai conseguir pegar, né? Igual você falou, seu filho hoje, ele não chutava, né? Hoje, necessariamente, não é a bola. O chute não é relacionado à bola, é o movimento, né? E Não, e através assim, detalhe, é com os dois, ele é ambidestro, ele ainda não tem definido se é destro ou canhoto, é ambidestro, é com os dois. E chuta muito bem, detalhe, tá? E chuta muito bem, que ele consegue, ele tá andando e aí ele fica chutando pra lá, pra cá. Aí ele me chuta pra mim, aí joga pra mim, aí quer que eu chuto pra ele. E vai andando. Detalhe, não estamos isso, falando que andando. Então, assim, uma coordenação muito boa mesmo. Mas isso assim, aí não pega, é de uma ele hora para faz, outra. sim, sim, mas aí você pega, você insere ele na educação, né? E sabemos que ele não vai ter a interação que as outras crianças têm, Sim, mas vai ter aquele
momento profissional, né? Vamos dizer, na educação física, né? Que é a questão do movimento. Vai pegar ele, vai interagir ele ali, ele vai conseguir participar do jeitinho dele, mas vai. Ele vai ter o sentimento de realização que ele chutou, sabe? Por mais que não seja a maneira certa, que a gente é acostumado, é retinho no gol, mas ele teve o prazer de realização, né? E isso é fundamental, né? E ele acaba, tipo, eu tenho essa autonomia de chutar a bola, alguém devolver, ele chutar de novo. Então, esse é a importância que a gente vê da psicomotricidade sendo inserida dentro da educação, né? Eu falei da questão do abrir a lancheira, fechar a lancheira, a questão de até mesmo você ir no banheiro, ele conseguir baixar a roupinha, subir a roupinha, não vai ficar certo, gente, não vai ficar. Mas ele teve aquele sentimento de realização, né? A psicomotricidade para muita autonomia. A criança ter autonomia, né? E hoje a gente acaba vendo, né? As mães, elas criam um desespero muito grande, né? Tipo assim, a criança caiu, gera aquele desespero. Aí fala assim, meu filho não sabe correr. Meu filho não pula. Porque quando ele pulou a primeira vez e se machucou, não mostrou que era normal. E cria aquele desespero. Aí a criança cria o trauma. Aí vai passando o tempo, vai passando o tempo, vai passando o tempo. E não consegue entender que foi gerado um trauma. Porque a criança só cria autoconfiança quando ele vê que alguém tem confiança nele. Sim. Caiu, levanta, você consegue. Magna, você foi falando e foi passando passa sempre uma história, né? Porque a gente está com 6, a gente conseguiu fechar o diagnóstico dele com 2 aninhos. E aí ele já estava fazendo fono e TO. E assim, passa um filme, mas uma das coisas que foi muito importante, você falou muito das mães, eu falo para as mães, uma das coisas que mudou muito minha vida lá no início, foi que ele pequenininho, com 2 aninhos, eu entendi que ali naquele momento eu teria que ser a mãe que não poderia dar tanto suporte para ele. Então, exemplo, ele com 2 aninhos, eu já estava treinando ele a pegar a fralda, indo no quarto dele, pegar a fralda, ele usava fralda, pegar a fralda, 2 aninhos, na gaveta dele e ensinava qual era a gaveta. Aí eu apontava, falava, vai lá no quarto, na gaveta. Só que assim, foi muito treino para ele pegar uma fralda, ajudar. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu comecei a ensinar ele, colocar a fralda dele no lixo. Aí, filho, pega a fralda no lixo, apontava. Aí coloquei até uma figura, imagem, assim, fralda no lixo. Porque eu entendi que quando a gente recebe também diagnóstico, tem várias coisas que passam na nossa cabeça, né? Mas eu entendi ali que, convivendo com outras mães, Magna, que eu falo, uma das coisas que eu falo para as mães, conviva com outras mães que já passaram da fase que você tá. Do luto, né? Mães que estão anos já na frente e, de alguma forma, ajudaram e ajudam os filhos. Porque se você pegar e colar numa mãe que não posso fazer nada, não vou fazer, pobre, meu Deus, pobre eu, porque eu. Você vai entrar em depressão. A gente entra em depressão se você... Né? Então, assim, procure uma mãe, famílias atípicas que possa te ajudar com conhecimento e ensinamentos, né? Um ombro amigo até. E conversando com essas famílias, com essas mães, elas me falaram assim, começa a treinar agora. Começa a pedir as coisas agora, não deixa para depois. Vai ensinando agora. Então, eu lembro dele muito pequenininho, eu pedindo coisas que às vezes nem era para a idade dele ainda, mas eu exigia dele. Eu aprendi que eu teria que exigir mais dele, porque o processo de aprendizagem dele era diferente. Era como você falou, de 1% aí por dia. Era menor o processo de aprendizado dele. Eu chamo esse 1%, Magna, de gotas de promessa de Deus. Por quê? Porque são pequenas coisinhas, é uma gota, hoje mesmo eu postei lá no meu Instagram, ele comendo salada de fruta, banana, mamão, morango com aveia, iogurte zero lactose e um pouquinho de mel.
Aí alguns pais, o Titi teve época que comia só coisa amarela. Porque comer isso, nem pensar. Mas não foi de agora, foi todo um processo que foi ensinado. Mas eu sabia, eu tinha fé que ele ia conseguir comer tudo o que eu queria que ele comesse. Foi um processo. Então, são essas gotas de promessas que eu falo. É conseguir chutar uma garrafa, conseguir abrir uma pasta de dente, abrir uma garrafa d'água. São pequenas coisas que a gente precisa comemorar e incentivar nossos filhos, né? Então, a maternidade atípica, ela ensina a gente a... Você é mãe atípica também ou não? Você falou que é Não. mãe, não? Então, a maternidade atípica, acho que também para quem quer ver, tá? Não é para todo mundo também. Mas para algumas mães, ela ensina a gente a ver a vida de uma forma diferente. Ela ensina a gente a dar valor também a algumas coisas pequenas, muito pequenas, que às vezes a gente não daria. Então, mas também não é todo mundo que vê dessa forma. Para mim eu comemoro as pequenas coisas. Abrir um copo, abrir uma garrafa, conseguir chutar uma garrafa, então eu comemorando as pequenas coisas. E você falou sobre esse desespero das mães, né? Por isso que eu falo, Magna, dessa questão dos pais também buscarem conhecimento. Porque numa dessa de não ficar ajudando os filhos toda hora que cai, não incentivar a levantar e tentar de novo, os filhos vai ficando naquele mundinho dele e não vai abrindo asas e não vai explorar, não vai buscar explorar o ambiente, não vai buscar o outro amigo, vai ficando só ali, naquilo que ele quer, naquele conforto, muitas das vezes, que é mais fácil, né? O nosso cérebro, ele busca muito mais o conforto. Então, nós que temos que ser esse incentivador dos nossos filhos. E como que hoje, Magna, eu falei muito sobre o acesso, né? Eu falei sobre buscar o conhecimento, o acesso. Como que hoje, aqueles pais que não têm uma Magna na sua cidade, não consegue ter acesso à psicomotricidade, não consegue ter acesso às terapias, o que você diria hoje para os pais que querem ajudar os seus filhos, querem estimular, querem desenvolver eles através do conhecimento da psicomotricidade? O que eles poderiam fazer em casa mesmo para ajudar os seus filhos na parte do desenvolvimento? O que você indica fazer? Começar fazendo, coisas práticas assim. Primeira coisa, seguir o nosso perfil no Instagram, brincadeira. Então, porque às vezes nós achamos que a gente precisa ter uma coisa muito cara, né, para poder desenvolver as crianças, né? E hoje a gente tem uma ferramenta muito favorável, que é o quê? O acesso à internet, à rede social, né? Essa troca que as mães têm, né, através de um perfil como o seu, né, de estar colocando ali as suas experiências, as suas vivências, foi o que você falou, até o plano liberar, né, que é uma luta diária também, você foi buscando, né? Magna, só te interrompendo, eu sou muito, eu planejo muitas coisas, eu preciso, né, ter todo o planejamento. Era toda quarta-feira, até eu conseguir pelo plano, foi uma luta. Todas as quartas-feiras, nós íamos no parquinho e nós fazíamos atividade lá no parquinho, psicomotoras. Além das atividades que eu já fazia em casa. Então, tipo assim, cada atividade, ela tem um propósito, tá? Não é só igual você falou, levar no parquinho. Existia um propósito, né? A gente tem que ser regido por propósito. Sim. Qual é o propósito que você quer para o seu filho hoje? Eu escutei uma frase que eu levo isso para a vida em um curso que eu fui, no curso de aba. Fala aí, eu amo frases. Ela estava falando, ela falou assim, que primeiro, naquele curso, era para ter a maioria de pessoas que estavam ali, era para ser mães e pais atípicos, ou quem cuidava da criança, né? Então, ela falou que aquele curso, claro que tinha que ter profissionais, mas a demanda maior era para ter mães e pais atípicos, porque eles precisam buscar conhecimento. E ela falou algo que me marcou. Nós precisamos preparar as nossas crianças atípicas por mínimo
E ela falou, qual é esse mínimo? Saber pedir socorro, saber identificar uma situação de perigo e poder alertar para um pai e para a mãe, né? Porque nós não somos super-heróis, né? Chega uma hora e nem Mulher Maravilha. Se uma hora você falha, o seu filho ele vai estar preparado para poder te auxiliar naquele momento, né? Então isso aí já entra a questão o quê? Da autonomia. E aí, voltando aqui para a pergunta que você fez, sobre como os pais eles podem estar estimulando os seus filhos em casa, né? Coisas, né? Eu tinha até um aqui, um brinquedo de Heloísa que eu peguei aqui. Isso aqui, ó. Um pedaço de papelão, né? Aí aqui, os números, né? Que cortei, colei aqui. E aqui eu coloquei a questãozinha, né? Para botar 1 mais 1, aí botar igual. Simples. Aqui ele trabalhou o quê? Atenção, concentração, reconhecimento dos números, né? E aqui. Os números. Ah, a vaquinha tem números. Aí peguei a paletinha de esses pauzinhos de sorvete. Sim. E escrevi ali também. 1 mais 1. Aí a criança vai associar, né? A criança que já está mais conhecida dos numerozinhos. Ela ia pegar o pilotozinho preto e ia rabiscar aqui na vaquinha o número que era correspondente. Ou seja, uma coisa que você gastou uma folha, né? No caso aqui eu gastei 2 folhas. Um xerox. Papelão que eu peguei ali na farmácia. Durex e passei. Então você estimula, né? Eu tenho várias dessas coisas. Várias dessas coisas aqui em casa também. O que é isso aí? R$2. É um quebra-cabeça. Né? Você monta o de novo. R$2. Simples, baratinho, de EVA, né? Então você pega e você faz um monte de coisa. Não vai montar o dinossauro todo, mas ele vai ter o trabalho de pensar o que eu vou fazer com esse negócio. Uma coisa simples, né? Que todo mundo tem em casa. Um trigo, um óleo, um corante, fez uma massinha. Trabalhou associação de cores, coordenação motora fina, atenção, concentração, visão óculo manual e a parte sensorial. Um pouquinho de trigo, nada demais. Um óleozinho que a gente já tem. Um corante, que eu acho que a única coisa que a gente não tem em casa é corante, mas se não tiver, mas vai ter corante. E você vai lá, um corante 2 e pouco, você pinga ali. Gente, parece que é a coisa mais incrível que a criança fez. Então é uma coisinha tão simples que ali você já começa a estimular, né, essa questão da coordenação da criança, né? E fora os acessos. O que eu penso, Marina, assim, o que eu penso, eu sou muito, como eu falei, do planejamento. Eu acredito que a gente precisa se planejar para isso. Porque se a gente não se planejar, não tem como fazer, não tem como executar. Igual eu falei, todas as quartas-feiras nós íamos no parquinho, que tinha um planejamento, porque às vezes a gente leva na terapia, porque a gente sabe que lá vai acontecer algo. Mas na nossa casa, como os pais, a gente precisa se organizar, que seja 10 minutos, seja 15 minutos, seja 30 minutos. Por isso que hoje eu faço coisas, assim, mais atividades, mais da prática. Exemplo, tá? Em vez de eu fazer alguma atividade antes que eu fazia com o Thiago com sabão e bucha de esponja, que eu fazia muito essa atividade, bucha, esponja, hoje o Thiago me ajuda a lavar a louça. Eu coloco a cadeirinha, eu aproveito, ele chegou da escola, falo, filho, ajuda a mamãe a fazer o almoço, pego a cadeira, coloco ele lá e ele gosta. É algo que foi dele também, né? E ele gosta, porque ele vê ali, ele ama a água, as crianças
atípicas, elas tendem a gostar de água, outras têm pavor de água. E ali ele vai, pega, eu lavo, né? E ele vai enxágua. E ele vai organizando, vai aprendendo, tendo controle, a pegada no copo, do prato. Então, ali está sendo, na prática, tudo que a gente vem fazendo. Ou tudo que a gente fez desde pequenininho, né? Então, porque muitas das vezes, igual as mães falam, Lid, mas eu não tenho tempo. Falei, chama na hora que você está fazendo alguma coisa. Tá passando o pano? Pede para pegar o rodo, pede para pegar o pano no balde. Ah, tá fazendo comida? Pede para pegar o pote na geladeira, para pegar a batata, o tomate. Tudo isso está estimulando ele tendo acesso com outras coisas. A parte sensorial, pegar arroz, pegar feijão, como você falou, né? Pegar o trigo. Então, tudo isso faz parte da estimulação ali, eu falo, na prática. E é extremamente importante, né? A gente conseguir reservar esses momentos e esses tempos com os nossos filhos, né? E aí, Magna, caminhando para os finais. Sim, pegar o meu carregador aqui que o celular descarregou. Tá descarregando? Oi? Tá me ouvindo? Oi. Esse telefone. Descarregou? Ele não, ele tá numa carga e do nada ele apaga. Oh, meu Deus. Bom, mas a gente já estava finalizando. Que eu queria te agradecer pelo seu tempo, disponibilidade. E aí eu falei assim, não, deixa eu ficar aqui, porque aí ela vai, já ela vai conseguir entrar. Se não conseguir, aí a gente sai. Queria te agradecer pelo tempo, a disponibilidade de compartilhar conhecimento com a gente. E eu sempre faço uma pergunta, algumas perguntas para quem vem aqui conosco, né? Eu falo que o mundo atípico é um mundo diverso, a gente traz conhecimento, compartilha experiências, acolhe, compartilha. E eu queria saber, esse é o nosso mundo atípico. E eu queria saber da Magna, como seria o seu mundo? O que teria no seu mundo? Se fosse um mundo que você gostaria de construir agora, se fosse um mundo para você deixar para você, para sua família, para suas filhas, o que teria no seu mundo, no mundo da Magna? Primeiramente, né, teria muito amor e muito Deus, né, para poder nos direcionar e dar muita sabedoria. Mas no meu mundo hoje, né, nesse mundinho que a gente vive, atípico, né, teria mais cuidado. Cuidado com a mãe, cuidado com o pai. Porque por trás de uma criança atípica, existe uma mãe cansada, um pai cansado, uma tia cansada. E eu percebo que não tem esse olhar. Não tem. Muitas das vezes, vocês são deixados de lado. Foi o que eu falei. Vocês são fraca, cansa, desanima, chora, questiona. Eu acho que nesse mundo hoje que a gente está vivendo, precisa ter esse olhar para vocês, né? Do estender a mão para vocês, né? E no mundinho da Magna teria mais esse amor para dar para as mamães, né? E muita autonomia em dizer vai dar certo, já deu certo. Ele não faz parte do meu propósito, nem do seu propósito, faz parte do propósito de Deus. Que cada mãe ela é presenteada com a dádiva de gerar, né? E recebe esse presente nos braços, mostrando que o Senhor nos escolheu para poder exercer o melhor papel que existe, né? Então seria ter muito amor e muita mão estendida. É verdade, precisa, é necessário. Eu falo para as mães, está tendo um retorno. Eu estou falando e estou ouvindo de novo. Na hora que eu falo, agora parou. Eu falo para as mães buscarem ajuda, sabe? Sim. Buscar ajuda, cuidar da sua saúde.
mental, espiritual, buscar muito Deus. Eu vou nos eventos, eu falo, mas de Deus, né? Mas aqui é um ambiente mais profissional. Eu falei, não adianta, eu vou sempre falar de Deus. Não tem como, tá no sangue. Hã? Não tem como, é algo que vai além. Não tem como, porque a mãe, a única mão que muitas vezes vai segurar ela é de Deus, é a fé dela. É a fé, então precisa agarrar a fé, precisa reservar um momento da vida dela. Eu falo das minhas manhãs intencionais, né? Nas minhas manhãs é um momento para mim. Na parte de escolher um momento do dia, seja de manhã, tá? Escolhe à noite, escolhe um momento para se conectar com Deus. E eu não estou falando nem de religião, eu estou falando de Deus, se conectar com Deus, cuidar do seu espírito, cuidar da sua alma, tudo que você acredita, mas se encontrar, se olhar, se permitir. Se permitir também falar que eu estou cansada, falar que eu preciso de ajuda, que tem esse processo também. Eu sei porque eu vivi isso. Eu não conseguia falar que eu precisava de ajuda. Eu não conseguia. Eu queria, por conta de uma carreira que eu tive, sempre fui muito autônoma, né? Muito independente. Então, para uma pessoa que exercia um cargo de liderança, muito autônoma, muito independente, é muito mais difícil você pedir ajuda. E eu tive que reconhecer, não, com meu filho eu vou ter que pedir ajuda, eu vou ter que falar que estou cansada, que eu não aguento. Então, olhar para a família é muito importante. Então, eu já fiz live, eu e meu esposo aqui, e como é importante o pai ajudar a mãe ajudar o pai, entender que os dois, eles precisam se cuidarem para continuar uma família. Porque senão, essa criança, ela às vezes até vai conseguir se desenvolver, mas ela vai perder a família dela nesse processo. Né? Que é a base, né? É a base. E é a base. A terapia, ela pode dar o seu máximo, mas se a família não estiver junto, não tem como. Não tem como. Eu até citei isso para uma mãe e para uma outra profissional, que eu falei assim, já parou para pensar? A criança, ela fica 50, 60, às vezes 3 horas dentro de uma clínica. E aquela mãe, ela tá cansada, exausta. Se tivesse 50 minutos daquele tempo para a mãe, ela ter um momento, uma terapia para ela, sentar ali, conversar, se abrir, ser orientada, ser abraçada, quanto que essa criança não vai evoluir? Com certeza. Buscar terapia. Nas clínicas, deveria ter obrigatoriamente, Magna, uma terapeuta, uma psicóloga para ajudar todas as mães que estavam. Deveria ser obrigatório. Obrigatório. Porque depender de muitas mães, elas não buscam. A primeira terapia, quem fez foi eu. Eu que fui buscar psicóloga. A primeira terapia que foi buscar foi para mim mesmo, não foi para o Thiago. Então, foi você não aguenta. Então, porque senão a carga era imensa, a cobrança era imensa, e quando? E se não? Quando será? Mas foi tudo um processo. Por isso que eu falo para a mãe, vai olhar para dentro de você olhar, você se cuidar. Não é egoísmo a gente ter 52 horas do nosso dia pra gente, não é egoísmo. Mas é um processo. É um processo, Magna. Não é fácil, é um processo. E aí a gente tem que... Eu respeito muito o tempo do outro, mas é um processo. É um processo de autodescoberta mesmo. E os nossos filhos dão essa oportunidade. Magna, outra pergunta. A outra pergunta, se você tivesse a oportunidade de falar para todo mundo, para todos os mundos, para uma oportunidade de falar com todas as pessoas através das redes sociais, do YouTube, do Instagram, de todas as plataformas, telefones, qual seria a sua mensagem? O que você gostaria de falar para as pessoas? Em qual sentido? Geral, uma mensagem que você gostaria de levar sobre a vida, um conselho para as pessoas. Eu até postei no meu Instagram hoje. Não deixe que nem o ambiente, nem as pessoas
Apaguem aquilo que o Senhor te chamou para ser. Viva Ah, o eu vi nos stories, né? isso. Eu li, eu achei lindo. Depois, depois, Nada. depois a gente vai. Me manda ela, tira um print, manda ela para mim, pra gente depois montar com a sua foto. Porque nada pode apagar aquilo que Perfeito. tem preparado para minha família, para sua família, para a vida do seu pequeno, nada pode apagar. A gente tem que viver aquele propósito que é estabelecido, né? E eu costumo dizer, a gente tem que olhar para os nossos filhos, né? Não é porque os meus filhos não são atípicos, mas eles têm muitas dificuldades, né? Que me desafia todos os dias, mas a gente tem que olhar para eles e dizer, vocês são capazes. Vai Sim. chegar lá. Hoje minha filha ela falou no carro assim, mãe, que uma amiguinha não conseguiu fazer uma atividade. Ah, ela falou, mãe, tia Camila pediu para mim escolher um número, mas só que o número é muito difícil. Ela tá entrando na fase da alfabetização, ano que vem ela se alfabetiza. Falei, minha filha, você é capaz de reconhecer todos os números. Quando você tiver dificuldade diante do problema, você olha e você fala assim, eu sou capaz e eu vou conseguir. Então, nós somos capazes e nós vamos conseguir. O ambiente não vai impedir que eu e você floresça. Então, a gente vai florescer. Vai florescer. Amém. Eu acho que a maior habilidade, o melhor comportamento que nós podemos deixar para os nossos filhos, ensinar os nossos filhos, sem dúvida, de tudo que eu li, eu trabalhei 10 anos na área de recursos humanos, né? De gestão de pessoas. A maior habilidade de uma pessoa é a autoconfiança. Uma pessoa autoconfiante, ela é capaz de tudo. E isso a gente treina nossos filhos desde pequeno. Então, você Isso aí. consegue, vai lá, você não precisa ter medo de escuro, você é forte, você é corajoso. Então, isso aqui a gente repete o tempo todo pro Thiago. Que a gente sabe que o mundo vai cobrar isso dele. O Exatamente. mundo vai cobrar. Não vai estar do lado dele sempre. Você não está com É, ele na escola o tempo todo. exatamente. Então, a autoconfiança é algo que todo pai, toda mãe precisaria saber que precisa treinar o filho desde pequenininho para ele ter a sua própria autoconfiança, né? Uma pessoa autoconfiante já consegue muita coisa, que ela sempre vai lembrar. Tem, a minha avó me treinou muito nessa questão da autoconfiança. Teve um episódio que eu falei para ela, vó, um professor tá enchendo muito meu pacovar. Ela fala, pacovar. Tá enchendo muito meu saco, não tira, tá muito meu pé, tá me cobrando o tempo todo, tá, tudo é eu, tudo é eu. Eu falo, mas gente, tá me perseguindo. Aí ela falou assim, filha, se ele tá te perseguindo, se ele tá cobrando algo de você, é porque ele acredita em você e sabe que você é inteligente. Então, então, assim, daí o que eu ressignifico, quando alguém me cobra, eu ressignifiquei. Como ela me ensinou isso lá na minha infância, eu entendi que toda vez que uma pessoa me cobrava, não é porque ela estava né, querendo meu mal, não, ela confia tanto em mim, ela acredita tanto em mim que ela vai me dar mais trabalho ou vai exigir mais de mim, sabe que eu vou entregar, sabe que eu vou fazer. Eu ressignifiquei, né? Então, ela me treinou. Nossos filhos. Exatamente, exatamente. Tanto Magda, muito obrigada, viu? Depois de tantos anos, você entende a importância do que ela fez lá atrás. Sim, com certeza, com certeza. Eu queria te agradecer novamente, queria que você deixasse suas mensagem final, suas redes sociais, como a gente pode te procurar, como a gente pode te encontrar, sua cidade, até para pessoas, né, que estiverem aqui, seguidores, pode acompanhar seu trabalho, como que funciona seu atendimento. Eu queria que você falasse para a gente. Então, né? Eu moro aqui em Rio Bonito, Rio de Janeiro, né? A cidadezinha interior aqui do Rio. Eu atendo hoje atualmente na clínica AXA, né? Uma clínica aqui do centro, e na clínica Conhecer, né? São duas clínicas aqui no centro. E pode me seguir nesse perfil aqui, Magna Psicomotricista. Eu tento o máximo colocar vivências aqui. Uso muito a Heloísa, né, minha filha,
para poder a gente marcar conteúdo junto, gravar junto. E também, se alguma mamãe tiver alguma dúvida, precisar de algum auxílio, eu estou disponível para poder ajudar, né, a somar com vocês, compartilhar o pouco que eu sei, para que junto a gente possa chegar aí mais longe, né? E conseguir uma qualidade de vida melhor para os nossos pequenos, nossos coloridinhos, né? Como eu gosto de chamar eles. Coloridinhos? Eu chamo de pequenos. Eu chamo de pequenos. É porque eu tenho um que não é pequeno, ele é grandão. Grandão já. Eu acho que ele tem 20 e poucos anos. Aí ele fala, tia Magna, não vou te ajudar. Que eu falo assim, me ajuda. Não vou te ajudar. Você tem que resolver os seus problemas sozinho. Eita! Aí, esse tá certo, né? Tá certo, né? Mas também quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui. O seu trabalho é incrível, incrível. Que o Senhor continue te abençoando muito e que você seja canal, né, para outras mulheres, outras mães, né, e que elas venham ter uma parceira, uma mão estendida aqui na rede social. Amém. Amém. Essa é a nossa intenção, de cada vez mais impactar mais pessoas, mais famílias, entender que tem um norte, tem um caminho, não é desespero, não é no sofrimento, tanto que a gente não compartilha nada de sofrimento, nada de polêmica, porque existe um caminho, e o caminho é da paz, o caminho é do conhecimento, né? É isso que a gente gosta de compartilhar aqui. Magna, que Deus abençoe você, seu trabalho, sua missão de ajudar várias e várias crianças, adolescentes, que assim como o meu foi ajudado e é ajudado por tantos profissionais. Então, esse é um espaço para a gente realmente dar voz a todos os profissionais e pais que buscam conhecimento. Eu falo que hoje eu dou voz. Eu dou voz àqueles que não conseguem falar e voz a profissionais que querem ajudar, né? Então, ser porta-voz é muito importante, acho que é uma missão aqui nossa. Bom, aí não esqueça de seguir aqui a gente. Nosso canal vai ficar gravado no canal no YouTube, entrar na nossa comunidade. Semana que vem a gente tem mais uma live. Ah, Magna, semana que vem nós teremos uma psicóloga para falar sobre saúde mental. E dessa vez não é para os pais, é para os profissionais atípicos. Falar sobre saúde mental, da importância de, independente do dia a dia, se cuidar, fazer atividade física, cuidar do corpo, cuidar da mente. Por quê? Nós estamos entrando numa era que os profissionais estão em burnout. Não está tendo tempo para se cuidar, estão trabalhando muito, atendendo muito e estão deixando a sua vida de lado e só trabalhando. E eu vivi com uma profissional que atendia meu filho, que eu estava percebendo que ela estava doente, ficando doente. Então, a gente viu o impacto no dia a dia. E aí eu convidei ela para falar sobre esse tema para os profissionais. Vai ser bem legal, a Natália. Ela é psicóloga e ela faz a abordagem do TCC. Então, é muito importante, né? A gente tem que primeiro cuidar da gente para a gente poder cuidar do outro. E isso envolve o nosso trabalho. Tá joia. Beijo, Magda. Deus abençoe. Tchau, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau. Até mais.